Irmãos, muito boa noite. Parece que hoje fizeram pensando em mim, né? Botaram o púlpito embaixo, um degrau, mas eu tive a sensação que eu cresci um pouquinho, né? Que bom. Isso aqui é legal. Eu hoje estava aqui lembrando da primeira vez que eu preguei nessa igreja. Eu lembro bem o ano, porque foi exatamente o ano que eu estava servindo o quartel. 1988, provavelmente, muitos que estão aqui na frente, dirigindo e cantando, nem existiam ainda. E, pensando nisso, assim, eu estava até comentando com a Cris, eu gostei até que ficasse em pé, a Cristiane, essa digníssima esposa, ela é fruto dessa igreja aqui, é uma bênção isso, né, irmão? Essa igreja só produz coisa bonita, coisa boa. E eu estava pensando, dentre as coisas boas e bonitas que essa igreja aqui produz, são os frutos. Eu estava comentando com a Cristiane que eu estava precisando no tempo de um bom culto. A gente hoje fica, nas nossas andanças, a gente fica entre dois extremos. Ou cultos muito racionais e frios, ou cultos muito emotivos, sem conteúdo. E nenhum dos dois, no meu modo de ver, é bom. E é bom chegar num lugar equilibrado, onde a gente pode servir a Deus e ouvir coisas inteligentes e profundas e se emocionar com Deus. Isso é bom. Não é? Eu acho que de tudo que nós já vimos aqui, já valeu. Foi bom relembrar que Deus é nosso Pai. Eu quero agradecer o convite pela oportunidade que me deu de participar desse culto. Eu estava até pensando, quero saber quando vai ser o próximo culto para eu vir agora aqui. Fica aí sentadinho. Eu moro aqui perto. Virei aqui e vou assistir esse culto, né? Que bom. Maravilha. Também, pastor Valdemir, nosso... eu acho. Pensei que ia pegar aquele ali. Ah, tá certo. Ah, eu pensei que ia pegar aquele púlpito ali, olha. Ah, maravilha. Aqui. Maravilha. Ah. Muito obrigado, pastor. Prazer revê-lo. Bom, eu vou continuar me apresentando. Eu espero não demorar muito. Alguém só me informa, por favor. Alguém me falou que aqui o culto normalmente vai até 11h30, não é isso? Não, ele falou. Não se preocupe, irmão. Até 11h30, tá tranquilo. Mas eu vou quebrar o galho, vou desobedecê-lo. Vou ver se eu saio um pouco antes. Né? Mas eu também vou me apresentar. Meu nome é Geazi. Inclusive, eu já estive aqui nessa programação. Eu frequento as primeiras reuniões ainda com o Vanderlan, com a Cristiane, com a Clésia também, né? Enfim. E outros irmãos queridos passaram por aqui. E eu quero parabenizá-los porque os que estão substituindo estão mantendo o padrão. Parabéns. Então, eu quero me apresentar. Meu nome é Geazi, eu sou da Igreja Batista Nova Betel. E eu também sou missionário. O menino está falando isso, eu também sou missionário. O grupo de missões do qual eu participo, sábado que vem, vai estar comemorando 30 anos. Né? E eu quero estender o convite. Lá na Igreja Batista Nova Betel, das 17 às 19h30, das 5 horas às 7h30. Todos são nossos convidados. Vai ser uma alegria. Eu vou deixar uma lembrancinha para vocês. Aqui eu pedi para Renata, né? Renata é o amigão. Para distribuir aqui. É só um marcador de páginas. Vocês virem isso aí. Quando vocês virem, lembrarem do trabalho e orem por ele. Inclusive, também orem porque agora, entre os dias 10 de janeiro, 10 e 31 de janeiro, a nossa equipe vai estar fazendo um projeto, mais um no Acre, só que dessa vez numa comunidade muito mais difícil de chegar. A gente vai trabalhar com uma comunidade ribeirinha chamada Foz do Breu. Muito longe. A gente só vai chegar lá, a essa comunidade navegando só 9 horas, porque a gente vai conseguir um avião que deixa mais perto. Senão nós teríamos que ficar 3 dias no barco. Isso se o rio, que é o rio Juruá,
se estiver cheio, porque quando ele está com nível baixo, demora às vezes até 10 dias só para um trajeto. Um trabalho bastante difícil. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando, lembrassem, vissem nas suas Bíblias esse marcador de páginas, lembrassem do ministério e orassem pela Operação Redenção. Bom, eu também não poderia perder a oportunidade da piadinha. Cadê o pessoal de Santa Cruz? Beleza. Outra vez eu estava indo para o trabalho, o meu carro, que é um carro muito novinho, quase não dá trabalho, estava no concerto, eu tive que ir de van. Aí o cobrador brincando com outro, né, de outra van, que estava indo para Santa Cruz, ele falou assim, vai para Santa Cruz, 2,50. A outra falou assim, Santa Cruz, terra de alma sem luz. Mas eu acho que não é, aliás, eu tenho certeza que não é. Meus irmãos cantando aqui, mostrando muita luz. Não é que continue assim. Eu me lembro quando era criança, adolescente, eu ia bastante a Santa Cruz, porque um tio meu tinha uma casa lá, a gente ia lá para tomar banho de rio. Mas eu tinha uma ideia de Santa Cruz assim, terra de alma sem luz, era um lugar, na época era muito perigoso, era difícil, não é? E está mudando, porque tem um povo lá, muito consagrado, que canta muito bem. Deus abençoe a vida dos irmãos, que continue levando luz para aquele lugar, para este lugar. Amém? Deus abençoe. Bom, irmãos, eu não vou mais demorar na apresentação e nem nas piadinhas, até porque não pegou, ninguém riu. Tudo bem. Eu não sei se os irmãos não entenderam ou eu que sou um péssimo humorista. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias. Me alongar muito nessa meditação, mas eu não posso perder a oportunidade de passar algumas coisas que para mim esse texto fala muito, tem falado muito para o meu coração. Podem ficar sentados, mas vamos manter reverência à palavra de Deus e à sua presença, e eu vou fazer a leitura. Os irmãos, por favor, acompanhem atentamente em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O pai repartiu os haveres entre os filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste, porque esse teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. É maravilhoso recordar de forma tão singela e tocante a tua paternidade para conosco. Obrigado, Deus, porque o jeito que o Senhor cuida de nós é incomparável com o jeito de qualquer homem, por melhor que ele seja. Isso é muito bom, Deus. Obrigado por este culto, por tudo que cantamos, por tudo que ouvimos, por tudo que já vivenciamos aqui. De fato, já nos fartamos com este banquete maravilhoso. Eu peço que o Senhor continue a falar aos nossos corações, por tua misericórdia, Deus. Fale para cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, a direção, o pessoal que está dirigindo, foi muito falado aqui dessa relação que a gente muitas vezes tem com Deus, a partir da relação que nós temos com os nossos pais. E realmente isso é uma coisa muito complicada. Eu, há muito tempo, tinha uma dificuldade de ver Deus como um Deus carinhoso. Eu acreditava no fundo do meu coração que Deus era bom. Mas para mim era complicado relacionar a bondade de Deus com o termo, com Deus sendo pai. Porque a minha relação com meu pai, assim, não tive uma relação com ele, uma relação de filho, eu era criança, né? Meu pai era muito duro, muito duro. Bom, pelas mínimas coisas, hoje ele seria preso. Hoje não permite mais fazer o que se fazia, né? Crianças de 5, 6 anos apanhando como a gente apanhava, era brabo. Então, eu não estou aqui falando mal do meu pai, não. Ele, coitado, ele também foi educado assim. Para a gente ter uma ideia, o pai dele era cangaceiro, imagina. Como é que ele era? Era cangaceiro. Ele era da época do Lampião. Não fazia parte do Lampião, mas era da época. Morreu com quase 120 anos. O bonzinho, né? Então, lógico, vai reproduzir e a casa vira um cangaço, meu. Não é isso? E era assim. Então, eu até dou assim, um crédito para ele, coitado, né? Imagina as circunstâncias que ele vivia, a vida dele, era brabo. Mas era difícil para mim, assim, olhar Deus. Por exemplo, eu era criança, eu sou de Pernambuco, hein? Ninguém ri de mim, não, porque eu sei que está cheio de Paraíba aqui dentro. Eu sei que está, depois quer rir de mim. E é bom lá, é muito bom. Então eu estava na casa dos meus amigos pernambucanos. E aí, a gente conversando, aí as coleguinhas falando, porque meu pai brincou comigo. Eu não entendi aquilo, como é que pode um pai brincar com o filho, minha gente? Como é que pode isso? Para mim era muito difícil caber na minha cabeça. O meu pai brincando, meu pai ria. Eu achava aquilo estranhíssimo. Aí eu chegava na igreja e falava assim, Deus é pai. Tudo bem, Deus é pai, dizem que ele é bom, eu acredito, mas para mim era difícil entender isso. O bom é que, por mais difícil que seja, que a gente não tem que ver Deus a partir dos nossos pais, mas melhorar as nossas condutas a partir de Deus como pai perfeito. Esse deve ser o nosso esforço, né? Eu estava pensando também aqui que existem esses dois lados, ou o pai muito duro, que faz a gente ver isso, que faz a gente ver Deus como um ser duro, né? E a gente vê há muito tempo, há tempos atrás, durante a história, né? A igreja trabalhava Deus, a ideia de Deus, como de fato um Deus duro. E as pessoas se relacionavam a Deus com um certo distanciamento. Era distante a relação. E eu não estou falando somente na época de Moisés, não estou falando já em épocas muito mais avançadas, a partir da Idade Média, por exemplo, né? E de lá para cá, Deus era visto muito duro. E graças a Deus, essa ideia foi dissolvida. A partir de uma série de situações, o movimento da Reforma Protestante ajudou muito isso, não é? Porque propagou a ideia de um Deus generoso, não é? Que cada ser humano, cada indivíduo poderia encontrar Deus a partir de suas reflexões pessoais, estudos pessoais. Foi muito bom. Mas tem um outro extremo, que é o extremo do pai permissivo, não é? Ou seja, o pai que, para não reproduzir no filho os traumas que viveu, permite tudo. Eu penso que na nossa sociedade, hoje, onde tudo é proibido, é difícil às vezes
alguns pais educarem. Eu estava outro dia indo para o trabalho também sem carro, porque meu carro quase não dá problema. Dessa vez deu um probleminha. E aí tinha um rapaz falando comigo, brigando. Eu bati mesmo no meu filho e quero ver quem vai me prender. Sou eu que pago a conta, a comida dele, sou eu que dou roupa, e eu bato mesmo. Quero ver alguém me prender, pode denunciar. Que eu não quero. Ele falou, se eu não fizer isso, eu perco o controle. Porque hoje a ideia é assim, ninguém pode ser constrangido, porque tudo é constrangimento. Eu não estou criticando, eu estou colocando o fato. Né? Tudo é constrangimento. O problema é que isso também interfere na nossa relação com Deus. Quando, ora, se eu na minha relação com meu pai não consigo cometer erro, eu não cometo erro, tudo é permitido. Na minha relação com Deus também eu não cometo erros. Não existe pecado. Então a gente vive entre dois extremos. Ou a gente é duro demais, ou não tem nada disso. Tudo é fantasia, não existe pecado, não existem erros. E fica difícil, às vezes, a gente, dentro desse contexto, desse mundo tão difícil de a gente entender, a nossa relação de Deus como Pai. Eu quero, baseado aqui nesse texto, e rápido, eu falei que seria rápido, falar de uma coisa interessante para mim, que fala para mim, com relação a Deus como Pai. Na primeira aqui, o Santo Agostinho, ele relaciona o Pai, esse Pai aqui, com Deus. O filho mais velho com o povo judeu, e o filho mais novo com os gentios. E aí, pensando nisso, a gente entende toda a bronca, né, do filho mais velho com o irmão dele, com o irmão mais novo, né? E Jesus apresenta Deus como Pai. O que era, na verdade, o Evangelho de Cristo é uma revolução nessa concepção da relação do homem com Deus. Porque até aquele momento também havia um certo distanciamento, um respeito tão grande por Deus, que havia um distanciamento. E quando Jesus Cristo, quando o Evangelho apresenta Deus como um Pai, ele está dizendo, Deus está próximo. Você pode chegar perto dele, você pode se envolver com ele, você pode abraçá-lo, você pode deitar no colo dele e contar suas dores, suas mágoas, porque Deus é Pai. Outra vez o discípulo perguntou a Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Foi Filipe, ora, eu estou aqui contigo há tanto tempo e não sabe quem é o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Eu mesmo, que João dorme encostado, né? Com quem a gente... Eu aqui vou colar aqui. Santo Agostinho diz que esses haveres, o que ele tinha direito, na verdade, é a inteligência, são os pensamentos que Deus dá para que sejam usados de forma correta, para glorificar a Deus. E o rapaz pegou para exatamente o contrário, se afastar de Deus. E aí sofreu todas essas consequências que a gente conhece na história toda. Mas o rapaz caiu em si. A Bíblia diz que o filho que estava em pecado caiu em si, olhou para dentro de si e reconheceu todas as suas misérias, todos os seus problemas, e percebeu que as consequências de tudo que ele estava vivendo naquele momento, que tudo que ele estava vivendo naquele momento era consequência de uma escolha errada que ele fez, de usar mal a bênção que o Pai havia preparado para ele, construído em toda a sua vida. E gastando absolutamente daquele jeito, não teria outra consequência senão fome na vida dele. Mas a Bíblia diz que ele voltou, olhou para si e se arrependeu profundamente. E voltou para a casa do pai. A Bíblia diz que o pai, quando o viu de longe, correu, o abraçou e o beijou. Que também eu já li num comentário sobre esse texto, que isso era uma coisa incomum, porque naquela época um superior não ia ao encontro de um inferior. No caso, naquela sociedade, inclusive, o pai exercia uma posição hierárquica de superioridade. Mas a Bíblia diz que ele foi ao filho, abraçou o filho e trouxe coisas boas para o filho. Mas o primeiro aspecto importante de a gente perceber é a misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso. E eu quero tocar nesse ponto com você, porque eu sei que isto é algo que afeta a gente, a questão do pecado. A gente entende, ouve falar da graça de Deus, ouve falar do perdão de Deus, ouve falar da capacidade de Deus de nos amar apesar de tudo, mas lá no fundo a gente
tem pelo menos eu, né? Falar de mim, pelo menos. Aquela mania de ficar se condenando. E às vezes, quando não dão certo na nossa vida, a gente pensa que é porque pecou. Não, viu? Tá vendo? Eu pequei. Ou então, quando a gente encontra erro, as coisas estão dando errado por quê? O que eu fiz de errado? A Bíblia diz que Deus não é assim. Este pai não é assim. Este pai, ele está pronto a ir de encontro e abraçar e cuidar do filho que volta para casa profundamente arrependido. Porque Deus manifestou a sua misericórdia na vida do filho. Santo Agostinho diz que é porque o filho reconheceu e se arrependeu de suas misérias. Por causa disso, Deus perdoou. Eu quero dizer uma coisa para você. Não importa a experiência que você tem vivido na sua relação com seus pais, se é uma experiência boa ou ruim. Não importa o que você fez para Deus também. O que importa é que Deus está disposto a ir ao nosso encontro, se nós de fato nos arrependermos profundamente dos nossos erros e estivermos dispostos a vivermos uma vida diferente. Isso que eu estou falando é algo, é caminho, né? Lugar comum, onde todo mundo passa. Mas de fato, desfrutar, vivenciar esse perdão de Deus, esse perdão de Deus Pai, é algo libertador. E poucos de nós ainda temos tido essa experiência de ver Deus como um Pai que liberta. Não importa o que você tem feito. Parece estranho eu falar isso para um grupo de pessoas crentes, que vem aqui na frente, que dirige, que canta, que ora e que desenvolve programação. Parece estranho, mas nós sabemos que não é estranho assim, se nós pudermos olhar para dentro de nós e reconhecermos as nossas misérias. Mas não importa o que fazemos. O que importa é que Deus tem misericórdia. E a misericórdia dele produz coisas boas. Primeiro, quando ele vai ao encontro, ele não deixa cair. A Bíblia diz que ele abraça o filho. Ele abraça o filho, ele carrega o filho. Põe os braços dele sobre os ombros do filho. E carrega como alguém, um Deus, um pai que está de pé, que sabe o que está fazendo, que é seguro e diz assim, agora você... Então, agora você pode se apoiar em mim, não há problema. Eu sou teu pai. Deus não nos permite que venhamos a cair. Mas se cairmos, Ele é poderoso para nos perdoar. Então, amigões, nosso Deus Pai é um Deus de misericórdia e um Deus que não deixa cair. Mas se cair, Ele perdoa. Mas é um Deus também que dá vestes. Que dá vestes novas, que restaura a nossa dignidade. A gente pode até, agora eu quero fazer uma comparação bem específica para a mensagem que eu quero passar para você aqui. Uma das principais mensagens. A roupa, inclusive o Santo Agostinho, eu fiz hoje uma leitura desse texto à luz de Santo Agostinho. E ele faz uma relação desta vestimenta com a salvação. Ele diz, agora você aqui com essas novas vestes, você tem dignidade, você tem salvação. Você tem uma nova casa. Você não está mais à disposição do diabo. Você não está mais à disposição das maldades do mundo. Você não está mais à disposição do pecado. Agora que você está salvo. Nosso Deus e Pai é um Deus que age com misericórdia, é um Deus que apoia e não deixa cair, é um Deus que perdoa e é um Deus que salva. Independentemente de quem nós somos, o que fazemos. Quando Jesus Cristo desenvolve esta parábola, entendendo o filho mais velho como povo judeu e o filho mais novo como o gentil, ele está dizendo que esse Deus Pai é para todos. Ele não selecionou uma pessoa específica, um grupo específico, uma igreja específica, um segmento específico, se é batista, se é da Assembleia de Deus. Deus não selecionou um povo específico. Ele diz o seguinte, olha, eu sou o pai, mas sou o pai para quem está disposto a ir reconhecer os seus pecados, a bater no seu peito, reconhecendo a sua desgraça, a sua incapacidade de levantar-se e ficar assim em pé, sem se escorar em mim. E se você vir para mim com sinceridade do seu coração, eu sou teu pai também. Mas ele diz que o pai também, o texto diz, deu um anel para o filho.
E também o anel representa a reintegração daquele filho que estava vivendo como se fosse um porco, querendo comer a comida dos porcos, que nem comia, porque não queriam dar para ele. Não é isso? Numa situação de miséria total, agora está reconduzindo esse filho com esse anel a uma família maravilhosa, riquíssima em amor, riquíssima em poder, riquíssima em dignidade. E mais, representando que tudo que aquele filho fez de mal está perdoado. Isto é a lembrança de o que você fez está pago. É o penhor do Espírito Santo, diz Santo Agostinho. É o penhor do Espírito Santo, é a garantia do Espírito Santo. É a lembrança de que o que nós fizemos está pago pelo Cristo do Calvário. Mas também a Bíblia diz que ele deu sandálias. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, faz a comparação das sandálias, né? Efésios 6, a armadura de Deus, faz uma comparação dos pés, das sandálias, com a propagação do Evangelho da Paz. E eu quero, agora, em particular, aqui falar ao pé do ouvido. É até de falar aqui, porque eu vejo essa igreja aqui produzindo muito, francamente. É muito, muito legal ver tanta gente produzindo, pessoal que desenvolvendo, gente, novos líderes surgindo, novos pregadores, novos músicos. Maravilhoso. Mas de forma geral, pelo menos nas minhas andanças, eu me lembro assim, olha, hoje eu estava comentando com os amigos meus. Eu, quando tinha 16 anos de idade, eu pregava nas igrejas. E eu estava pensando, mas por que isso? Eu não sou nenhuma sumidade. Eu não tenho QI alto, eu sou um ser normal. Na minha igreja, eu me lembro que eu me emocionava quando iam os missionários dar testemunhos. Para mim, isso era uma coisa tão espetacular, que eu vi o missionário como se fosse algo que não era dessa terra. E eu fazia questão de cumprimentá-lo ao final do culto, que eu ficava assim, apertei a mão do missionário. Eu falava, eu tinha o quê? Talvez meus 10 anos de idade, 11 anos, falava assim, puxa, eu apertei a mão do missionário, é um missionário. Eu ficava olhando o missionário e os meus olhos brilhavam. Estou falando sério, na moral, como se diz aí. Na moral. Ou sem caô. Sem caô. Eu vibrava com isso, irmãos. Isso era coisa que mexia, mas não era somente comigo. Outros amigos meus, eu faço parte de um grupo missionário, do qual surgiram outros missionários, pastores, dezenas, talvez centenas deles, estão aí. E hoje, pelas minhas andanças, eu não vejo mais isso, eu não vejo as pessoas mais chorarem pela obra missionária, eu não vejo as pessoas mais quererem voltar para a casa do Pai e assumir a sua nova condição. Agora eu sou filho do meu Pai, e tenho que viver como filho do meu Pai. Agora eu vou viver com vestes novas, as pessoas vão ver em mim a salvação que meu Pai pode dar. As pessoas vão ver um anel no meu dedo, vão ver, olha, ele faz parte de uma família, de um reino maravilhoso, do qual eu também quero fazer parte. Mas as pessoas têm que ouvir isso de mim, porque agora eu estou calçado com os sapatos que pregam, que andam, que anunciam o Evangelho da Paz. Nós vivemos hoje num país difícil, num país muito difícil. Eu, pela misericórdia de Deus, só pela misericórdia de Deus, eu dou aula num seminário aqui em Campo Grande, o Seminário Teológico do Oeste, dou aula de evangelismo e missões. É um seminário singelo, pequeno. Mas eu estava comentando com os meus alunos, quanta gente ali naquela sala, quantos seminários existem no Brasil e no mundo, quantos seminários grandes, de porte grande, irmãos. Quantas pessoas se formam todos os anos. E eu pergunto, onde está esse povo? São chamados para quê? Para pregarem nos grandes centros? Para serem pastores auxiliares dos auxiliares dos auxiliares? Porque eu estou perto da minha casa, estou perto do meu trabalho, estou perto do lugar onde eu cresci, onde eu nasci. Nós não fomos chamados para isso, meu irmão. Nós fomos chamados para calçar os nossos sapatos que o nosso Pai eterno nos deu, quando nos convertemos e nos entregamos de corpo e alma ao seu desejo, para pregarmos o Evangelho onde se fizer necessário. Não é onde eu quero. Não é onde eu quero. Há pouco tempo eu estava em julho do ano passado, eu estava no Acre, numa cidade chamada Cruzeiro do Sul. Lá eu conheci o pastor José Rodrigues, ele é missionário da missão Novas Tribos do Brasil. Ele trabalha com os índios dentro do Acre, na floresta, chamada Xênica. Se um dia eu tiver oportunidade, eu gostaria até de passar um videozinho, 10 minutos aqui na igreja, programa de missões, pastor. Pode ser, combinado? Beleza?
Aí não tem nem como dizer não, né, pastor? Eu falei, tem que ser. Né? E ele falou assim para mim, irmão, aí agora por telefone, não lá, já voltando aqui, ele falou, irmãos, foi Deus que está orientando a vida de vocês aqui, da nossa missão, esse trabalho aí. Quem sabe, olha ele dizendo, quem sabe algum de vocês quer ficar aqui? Porque ninguém quer. Ninguém quer ir para o mato, ninguém quer ir para o agreste, ninguém quer ir para situações difíceis pregar. Todos sabem que temos que pregar. Todos ficamos arrepiados quando participamos de, alguns, né? Agora menos, mas às vezes ficamos com as programações de missões. E quando a gente vê as grandes necessidades que tem nesse país. Recentemente o pastor Isaltino Gomes foi lá em São Paulo. Não sei se os irmãos conhecem, Isaltino Gomes é um pastor renomado na nossa denominação, um escritor, né? Foi lá na igreja do meu irmão que é o pastor Geás, eu não sou pastor, lá em São Paulo, e convidou, claro que meu irmão já está na igreja dele, mas ele mostrou para o meu irmão o seguinte, olha, tem uma igreja lá em Macapá, o pastor Isaltino Gomes é de lá. Ele antes era pastor de uma igreja em Campinas, na época, eu vou espalhar aqui para vocês quanto ele ganhava, na época ganhava 12 mil reais, na época, foi para Macapá para ganhar 4.500, estou entregando ele. E ele falou assim, olha, minha esposa tem orado a Deus, para Deus tirar do Macapá os maus pastores e chamar os bons pastores. Tem uma igreja lá que não tem ninguém, ninguém quer ir. Lá na orelhinha do Brasil, lá em cima, naquela orelhinha, está lá, ninguém quer ir. Para onde estão indo os seminaristas? Para onde está indo o povo de Deus? Para onde estamos indo nós, irmãos, que entendemos e reconhecemos Deus como um pai de misericórdia, que não está nem aí para os nossos pecados, quando nós reconhecemos e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas nojeiras, pelas nossas misérias. Se fazemos isso de coração, irmãos, para onde vamos? Estamos dispostos a obedecer a Deus? Estamos dispostos a colocar vestes novas? A colocar um anel, a recolocar um anel no dedo, hein? E calçar novos sapatos que nos conduzam aos caminhos que Deus estabeleceu para que andássemos neles. Para onde estamos indo nós? Porque hoje a gente vê tanto pouca gente se disponibilizando aí para o campo missionário. Outro dia eu preguei na igreja, não vou nem dizer onde é. Preguei na igreja, não vou dizer não, porque pega mal e vocês podem conhecer. Não vou falar não, o Cris falou, G, não fala. Ela sabe que eu sou meio fofoqueiro? A G, não fala. Tá bom, tem que obedecer. Eu fiz uma mensagem, desafio missionário. E eu perguntei, alguém aqui gostaria de servir a Deus de alguma forma? Eu não disse nem no campo missionário, falei de alguma forma. Se é sustentando, se é orando, se é indo. Agora, indo também, né? Toda gente, eu quero orar, eu quero dar o meu... Vamos também, gente. Porque o nosso pai quer isso. Quem faz parte da família de Deus tem que ir. Ninguém levantou. Ninguém levantou. Mas isso é sintomático, irmãos. Não é à toa. A gente vive um momento em que essa permissividade nos faz perceber que o pecado não é tão grande. E que não há necessidade de pregar. Ou pelo menos que tem que ser os outros que estejam pregando. E às vezes quando a gente vai para o campo e fazer esses trabalhos difíceis, que a gente vai ter que dormir em rede, eu não sou acostumado a dormir em rede, a gente vai ter que comer farinha o dia inteiro. Né? Andar na mata, pegar barco, 2, 3 horas de barco para visitar as comunidades, etc. Ninguém quer. E as pessoas ainda dizem que a gente é maluco, e tem mais, tem gente que diz que a gente está indo lá para passear, porque as nossas visões estão tampadas, irmãos. Nós estamos iguais, o filho velho, que estamos vivendo na casa do nosso pai, com tudo à nossa disposição, e vivemos como se fossem mendigos. Não aproveitamos de absolutamente nada, não desfrutamos do amor de Deus, não desfrutamos dos bezerros cevados aos montes que o nosso pai tem separado para nós. E a gente reclama quando uns e outros, obedientes a Deus, se voltam para Deus e desfrutam de tudo de bom que Deus tem. E quando a gente fala de bom, não é salário bom não, não é emprego bom não. A gente está falando, irmãos, é de ser bênção de Deus. Eu falando com meu irmão sobre essa situação lá da Amapá, aí eu falei assim, ninguém quer ir mesmo, né, para esses lugares difíceis. Todo mundo só quer conforto. Ele falou assim para mim, olha, o conforto para o servo de Deus
Não é lugar que tem shopping, não é lugar que tem muito banco, não é lugar que tem um montão de lugar para se divertir. O conforto do servo de Deus é quando ele vê as vidas se convertendo como do fruto do seu trabalho. Esse é o conforto de Deus. Esse é o conforto que nós temos que buscar, irmãos. Somos filhos de Deus. Nosso Deus é o nosso Pai. É mais que um Deus distante. Ele não está lá no alto olhando para... Ó Deus, tu que estás em nós. Ó Deus, tu estás dentro de mim. Emanuel. Não é somente Deus conosco, é Deus dentro do homem. O sentido mais próximo é esse. Emanuel não é só o Deus que está ao nosso lado. Isso já seria maravilhoso. Muito mais do que isso. Ele é tão maravilhoso, nos ama tanto, que Ele se propôs a morar dentro de nós. Sujos muitas vezes, cheios de problemas, mas Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou lá e dissipa essa escuridão, porque onde há luz não há trevas. Onde há luz não há trevas. O nosso Deus é um Deus de trabalho. Na casa do nosso Pai não é a casa de descanso. Se nós somos filhos de Deus, temos que entender que a nossa condição é condição de trabalho. O filho, quando resolveu voltar para o pai, que ele falou: vou lá, porque os trabalhadores do meu pai têm tudo de bom. Os trabalhadores do meu pai. E vou lá para ser um trabalhador dele. Pode ter certeza que a condição que o pai o colocou não era uma condição de preguiça, mas uma condição de quem trabalha porque reconhece as verdadeiras características do seu pai. Ele é maravilhoso, é. Mas o maravilhoso de Deus não é sinônimo de descanso. Ele nos deu roupas novas, um anel novo e sapatos novos, para que na condição de filhos dele, pudéssemos dar andamento ao seu trabalho, que não foi mole. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele veio para trabalhar e sofrer. Nós estamos aqui para trabalhar. Às vezes vamos sofrer, mas nada se compara à glória que está prometida para o Filho de Deus, que entende que a sua condição é uma condição de trabalho. Eu não poderia vir hoje aqui e não falar nesses termos. É para mim também. O Brasil precisa de Jesus. Precisa de você. O Brasil precisa de você. Qual é a resposta que a gente dá para o nosso Pai? Vamos ficar aqui trabalhando, resmungando? Ou vamos comer do cevado? Vamos nos alegrar, fazer festa, para sair lá para o mundo, cheio de energia, e falar de Jesus? Igreja, como se diz, não é o templo, somos nós. O templo não é o lugar de trabalho do crente, do Filho de Deus. A igreja é o lugar onde a gente se desenvolve, onde a gente aprende, onde a gente chora com os irmãos, onde a gente ora, para ir lá para fora, para falar do nosso Pai, para que outros se agreguem a essa família maravilhosa. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém, irmãos? Muito obrigado.